tá eu e mais uma da mesma cidade, né? Mas ninguém está na mesma cidade, né? É Não, só cada nós um duas, tá hein, num Marina? lugar aqui. Só O nós céu é duas o de Campo limite. Grande, Mato Grosso do Sul. Aliás, nem o céu é o limite, né? Agora. Não. Ai, gente. Vamos ler mais um pouquinho do capítulo 6. Como o capítulo Uhum. 6 é um capítulo que se refere a técnicas, eu queria convidar vocês para a gente ler umas duas, três somente hoje, para dar tempo da gente experimentar também. E para não ficar muita coisa e a gente ficar perdido. Qual técnica que eu vou testar? Qual que eu vou testar? O quais, né? Porque a gente pode ir misturando algumas. Até porque, se a gente prestar atenção, na técnica passada mesmo, no encontro passado, duas técnicas que a gente leu, elas são mais ou menos a mesma coisa. E que a gente vai ver uma hoje aqui, que vai ser muito próxima às outras. Então, vamos lendo aos poucos, para a gente ter um tempinho de experimentar. Eu não sei se vocês estão experimentando, testando essas técnicas, mas eu estou, eu amo. Eu testo, uso um monte de técnicas, né? Mas visualização criativa, gente, é maravilhosa. Alguém aqui tá fazendo alguma? Ou tem alguma experiência? Está gostando ou não? Karine, eu estou fazendo, né? Eu já estava fazendo aquela do comando, até comentei no outro encontro que eu parei um tempo, eu retomei, continuo, e acrescentei a visualização. Maravilha. E a visualização está toda a sensação mesmo, a gente sente como se fosse, né? É interessante que dá para sentir mesmo, o corpo muda. É. Muda total. Nossa, é bem legal. Vamos fazendo e Essa partilhando. essa próxima técnica aqui agora, que é o método do cinema mental, ela é uma visualização criativa com mais emoção, né? É uma delícia, gente, é muito bom. Como eu disse para vocês, é como se a gente só se transportasse de uma realidade, de uma frequência vibracional de uma realidade para outra. E o nosso corpo sente, ele vai junto, assim, né, no movimento mental. Sim. Bora lá? Então vamos Vamos lá. no método do cinema mental. Vocês querem que eu leia? Alguém quer ler? Posso ler? Eu voto em você ler. Oi? Eu também. Então eu vou ler um pedaço, depois se alguém quiser ler, fique à vontade, tá? Tá. Ó, quem estiver nos acompanhando aqui pela primeira vez, quem estiver assistindo, volta e assista alguns encontros para trás, principalmente o anterior, que tem outras técnicas lá, e aproveita. Olhando aqui para ver se meu cachorrinho está aqui debaixo de mim. De vez em quando ele vem me fazer companhia aqui. Então, bora lá. Método do cinema mental. Lembrando que o meu livro é uma versão antiga, então pode ser que alguém que esteja nos acompanhando aí na leitura, se tiver com uma edição nova, a minha edição bem antiguinha, né? 19ª edição. Então, se alguém estiver lendo numa edição mais nova, vai dar diferença nas frases, na composição, na colocação, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O método do cinema mental. Os chineses dizem que um quadro vale 1000 palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé. Essa frase aqui é perfeita. Quem está com o livro, grifa, e quem não tiver com o livro, anota ela. Ajo como se eu fosse, e eu sentirei. Karine, posso ler aqui na última versão que eu tenho? Porque está Pode, diferente por um favor. pouquinho. Uhum. Ó, aqui diz assim, como diz o velho ditado. Aqui não falou do chinês, aqui falou do velho ditado. Uma ilustração vale por 1000 palavras.
É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Eu achei mais bonita a frase da sua versão. Nossa, o que eu percebo? Nessa versão aqui, parece que ela é mais fiel às falas do Dr. Joseph Murphy. Sim, Mas nas versões mais novas, é como se tivessem facilitado para o entendimento, sim. sabe? Uma tradução mais objetiva, né? Há alguns anos, passei por algum tempo no Centro-Oeste, pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente na região, da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou minha mente. Uma noite, num hotel em Spokane, no estado de Washington, estirei-me no sofá, relaxei completamente, imobilizei minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande existência: estou contente de estar aqui. Tenho rezado por esta oportunidade ideal. Vi nos meus olhos da mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti, satisfeito, que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade a seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no Centro-Oeste, o que aceitei, apreciando os vários anos que passei lá. Então, aqui é uma experiência que ele conta dele mesmo, né, o Dr. Joseph Murphy, de que um dia ele foi fazer uma palestra, uma conferência, e gostaria de vir aqui ter um lugar para atender, né? E levou para esse movimento aqui, esse exercício do cinema mental, e conseguiu. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização desta técnica na venda de suas propriedades. Sugiro àqueles que possuem casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente, com a ideia de que o preço que pedem é justo. Depois, afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar. Ai, gente, eu achei isso tão lindo. Feito isso, sugiro que tranquilizem sua mente, relaxem, abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência, que reduz ao mínimo todo o esforço mental. Depois, devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele, agradecendo. E caiam no sono, sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva, e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte. E através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade. Eu adoro essa parte aqui, porque
qual foi esse cinema aqui mental? Foi uma visualização, né, uma imaginação. Ele imaginou uma cena, ele imaginou fatos acontecendo. É diferente. Às vezes, na visualização, a gente, por exemplo, suponhamos que eu quero uma casa. Então, na visualização criativa, talvez eu só imagine a casa, a foto dela. Ou mesmo, pode ser que eu ainda imagine andando pela casa, ali na casa. O que ele fez aqui no método cinema mental é todo o processo, como se fosse um filme mesmo, né? Idealizando a casa, imaginando a casa, um vendedor fazendo contato comigo, ele me levando a um lugar que tem uma casa maravilhosa, que aquela casa esteja, que está nos meus planos, e que ele esteja pedindo um valor que eu tenha condição de pagar, sabe? Então, ele foi imaginando isso tudo, né? Esse seria o cinema. E eu negociando, e eu fechando o contrato, eu assinando o contrato, talvez indo lá no cartório, passando a escritura, fazendo a mudança e agradecendo, entende? Então, o que eu entendi aqui do cinema mental, que eu sempre faço também, que eu adoro, é um processo, imaginar ao longo, tudo que vai acontecendo nos mínimos detalhes, o máximo que puder. Alguém já fez esse tipo de exercício? Karine, agora eu vejo que eu já fiz. Eu já tinha lido, né? Eu já tinha lido essa parte, eu já estou à frente um pouco na leitura do livro. Mas, com essa sua explicação, ficou mais claro para eu compreender como que é esse cinema mental. É mais do que só você ver uma foto, vamos pensar assim, visualizar um quadro, bater aquela foto e ficar com aquela imagem. É mais, você imagina os detalhes, como você colocou, né? Você vê todo o processo, o desenrolar. Tipo assim, aconteceu uma coisa, na sequência acontece a outra, que vai dar em tudo aquilo que você quer de verdade, o seu objetivo maior, até o final de tudo. Então, eu já fiz essa técnica Então, também. é claro que a gente não precisa se apegar no sentido de achar que tudo tem que acontecer exatamente como a gente imaginou, né? Nos pequenos detalhes. Mas quando a gente vai incluindo esses detalhes, a gente vai se envolvendo mais. Então, quanto mais eu me envolvo, mais eu me entrego emocionalmente, imaginariamente na mente, mas emocionalmente também. E a gente solta. Se acontecer exatamente como a gente imaginou, ok. Porque pode ser também que aconteça de outras formas. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade mental de ir observando os detalhes, mas confiar que tudo vai acontecer da melhor forma possível, como deve acontecer. Entende, gente? A gente tem que estar lembrando sempre disso. Sempre disso. Sim. Uma vez, eu estava fazendo um treinamento, estou até lembrando aqui com quem, não sei se foi com o Bruno Gimenez, estava fazendo um treinamento, e daí ele estava falando de algo para a gente imaginar, algo que a gente quisesse, né? Ele falou, não fixe demais no como. Esse exercício aqui, esse como, gente, é mais para a gente entrar, sabe? Para a gente se entregar, para a gente enriquecer o sentimento. Não é nem a forma como vai acontecer. Porque eu me lembro dele falar assim, suponhamos que a gente esteja, bom, vamos dar o exemplo aqui da casa, né? Da compra de uma casa. Daí você pensa assim, porque eu vou vender tal coisa para fazer dinheiro, ou eu vou trabalhar mais, que eu vou juntar tal dinheiro, né? Então, já pensou? E de repente, se alguém passa e joga um pacote de dinheiro na sua casa? Ou seja, são coisas, são possibilidades, mas que a gente não para pensar. E se a gente fica rígido internamente, a gente vai ter dificuldade até de aceitar o presente. Então, façam esse exercício com bastante detalhes, mas para vocês se envolverem, se entregarem emocionalmente. Porque é gostoso demais quando a gente vai fazendo esse processo, sabe? Quando chega lá na parte de fechar o contrato
Quando chega lá na parte de estar passando a escritura, por exemplo, aqui desse exemplo que eu dei, você já está super envolvido emocionalmente, entenderam? É diferente de eu falar assim, nossa, já estou dentro da minha casa. Tem pessoas que conseguem entrar rapidamente num estado mental e emocional para materializar, e tem pessoas que não conseguem. Então, esse modelo aqui de exercício ajuda porque você vai aos poucos, você vai caminhando, vai processando, e quando chega na cena que você realmente precisa, que é a cena, nesse exemplo aqui que eu dei, na cena de comprando a casa, assinando o contrato, me mudando, que é o pedaço que eu preciso, eu já estou super envolvida emocionalmente. Então, ajuda bastante. Tem pessoas que falam que têm dificuldade em visualizar. Então, começa fazendo assim, por etapas. E todos nós, gente, absolutamente todos nós, tivemos essa habilidade. Talvez a gente não tenha hoje mais, às vezes eu vejo nos grupos, eu tenho dificuldade de visualizar. A gente não tem porque a gente enrijeceu a mente. A gente parou de acreditar, a gente parou de imaginar, sabe? Então, a nossa mente criativa ficou enrijecida. Porque todos nós já fomos criança. E o que criança mais faz é imaginar. Eu estava lendo um livro de historinha com o Matheus ontem, sabe? A gente vai contando a história, a gente vê as expressões nos olhinhos deles, né? Quanto que eles imaginam, sabe? Que eles entram na história. Todos nós somos assim. Só que, talvez por percalços na nossa vida, né? Algumas pessoas precisaram adultecer muito rápido, amadurecer, para ir trabalhar, para ajudar em casa, precisou estudar muito, ou seja, ficou tão focado nesse mundo racional que deixou para trás a criatividade, essa entrega da imaginação. Mas todos nós temos esse poder, todos nós temos essa habilidade. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eles estão tudo caladinhos. Vamos para mais uma técnica, então? Ó, esse cinema me deu uma virada de chave. Gratidão, professora. Gratidão, gratidão por esse livro. E às vezes, não, é o nosso tempo, no tempo de Deus, para as coisas acontecerem exatamente. Às vezes não acontece na forma ou no tempo que a gente quer, mas vai acontecer. Técnica do Balduin, bora lá? Charles Balduin foi professor do Instituto Rousseau, da França. Era era um psicoterapista brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. E ensinava, em 1910, que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, no qual todo o esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte: uma maneira bem simples de assegurar isso, impregnação do subconsciente. Então, aqui, ó, uma maneira bem simples de assegurar essa impregnação do subconsciente é condensar a ideia que vai ser objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Virou um mantra, né? Vocês entenderam? Eu vou explicar, tá?
Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara em herança todos os seus bens, e os filhos e filhas que tivera de um casamento anterior lutavam asperamente para anular o testamento. Ela propôs em execução a técnica de Balduin, da seguinte maneira: relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência. Estado de sonolência, gente, é estado de relaxamento, tá? E, como sugerido, condensou a ideia de sua necessidade numa frase de 6 palavras de fácil gravação na memória. A frase era a seguinte: tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam a inteligência infinita, operando através das leis do seu subconsciente. Traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela assim procedeu. Depois que caía num estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso e com emoção as palavras: tudo está acabado na divina ordem. Repetidas vezes. Ela foi falando repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta. Depois, caía no seu sono normal e profundo. Na manhã do 11º dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. Esta técnica aqui, gente, eu já usei muito, de vez em quando eu uso. Como que eu uso? Eu utilizo a técnica da visualização criativa, ou do cinema mental, que para mim, no final das contas, agora já é tudo a mesma coisa, né? Que é você imaginar aquilo que você está conseguindo, sentir a emoção, ou seja, imaginou, você pode associar a uma frase. Isso é uma âncora. A frase, ela se torna uma âncora mental. Então, quando essa mulher aqui repetia, tudo está acabado na divina ordem, é como se fosse uma âncora que ligava a frase ao desejo dela. Entende? Então, por que eu acho isso legal? Porque, às vezes, você não tem tempo para fazer todo o processo devagarinho, com muita emoção. Então, você pode fazer, se conecta com uma frase e utiliza essa frase várias vezes. E âncora, gente, quanto mais se utiliza, mais fixa ela fica. Entende? E tem um treinamento, tive Construindo 2022 com Brilho nos Olhos, foi um treinamento para planejar 2022 e fazer acontecer, e esse ano tivemos o 2023, né? Construindo 2023 com Brilho nos Olhos. Nesse treinamento eu ensino a instalar âncoras, e a gente instala âncoras para os nossos desejos, né? E eu conto para o pessoal, eu tenho uma âncora instalada em mim, que eu instalei ela em 2016. Não, 2006. 2006. E essa âncora funciona perfeitamente.
Todas as vezes que eu aciono essa âncora, me vem o estado mental, emocional mais forte até, porque quanto mais a gente utiliza, mais forte ela se torna. Então, vale a pena fazer esse exercício. Você pode fazer uma visualização criativa, você pode, no final, buscar ver se vem uma frase, ou você já pode ter uma frase antes de fazer o exercício para você ancorar ela. Entendeu? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu só quero falar que esse eu vou fazer também. É sensacional. Na verdade, já estou até fazendo, né? Assim, não na hora de dormir. Aqueles mantras que a gente vai falando durante o dia, sabe? Lembre, fala, eu sou saudável, tudo vem a mim com facilidade, alegria. Assim, essas frases pequenas, acho que é quase isso, não é? É. Assemelha, não é, mas lembra um pouquinho. Mas nesse É formato porque aqui a eu vou frase fazer. vira um mantra. Uhum. E aí, quando você vai falando a frase, recitando ela, vai te associando ao seu desejo. Eu gosto de fazer uma visualização criativa, não precisa ser todas as vezes, porque eu ancoro aquela frase com a solução. Um exemplo que eu tenho é que eu tive um problema, um desafio, uma questão, recentemente, vocês que me acompanham mais tempo sabem, a gente passou por um desafio na questão numa escola com meu filho, né? Então eu fiz esse exercício. Fiz uma visualização das coisas se resolvendo, né? Desse jeito mesmo. E no final coloquei uma frase. E a frase era solução rápida, fácil e coerente. Sabe? E então, olha, até agora eu falei, sabe? E aí me vem o estado de que, tipo assim, que tudo está pronto, tudo resolvido, tudo deu certo. Entendeu? Então, eu gosto de juntar, porque toda vez que eu falo a frase, me remete àquela visualização, sem eu ter que parar e refazer a visualização. Entende? Sim. Muito bom. Muito bom. Nossa, eu adoro. Maravilha. Agora, eu adorei essa frase, né? Eu nem lembrava disso, ó. É. Tudo está acabado na divina ordem. Acabado, talvez, né? Tipo, tudo está resolvido na divina ordem. Eu adorei. Eu até falei outro dia, eu falei, gente, eu vou usar essa frase, eu vou guardar essa frase, vou usar ela para alguma coisa que eu criar ainda. Aí eu vou trocar, né? Tudo está resolvido na divina ordem, que eu colocaria. Como que está a frase aí, Joyce, na sua Aqui, edição? deixa eu ver. Tá. Aqui está assim: tudo terminou em uma ordem divina. Isso, tá vendo? Tudo terminou. Aí, tá vendo? Porque acabado pode dar um sentimento assim, nossa, acabado, né? Tudo terminou. Gostei. Muito bom. E uma coisa que eu observo, Karine, que as frases que ele coloca assim, nesses comandos, mesmo nesse exercício, nos capítulos anteriores, ele coloca sempre a questão da ordem divina. Aí me remete que no grupo, né? Não sei se foi nesse, não, foi no outro grupo. Estava perguntando sobre o Caibalion, sobre a questão das leis naturais e tal. Então, assim, tudo dentro da ordem divina é o que tem que ser. Aí diminui até o nosso ego de querer as coisas do jeito que a gente quer. Se tiver que ser, se for merecimento mesmo, na ordem divina, vai ser. Perfeito. E aí a gente Eu não pode adoro. nem também rejeitar, né? Aquele complexo de inferioridade, de rejeitar, como eu, em época da minha vida, rejeitei a situação do INSS ter me concedido benefício, né? Porque, gente, eu queria trabalhar. Eu estudei, me esforcei, me preparei para trabalhar. Pelo problema de saúde, que eu não melhorava, inclusive depois que eu tive a aposentadoria, eu piorei muito. Eu meio que rejeitei. Eu falei, gente, eu não. Sabe, eu rejeitava. Então, assim, hoje eu já entendo que é mais merecimento no sentido de que se eu já tive o benefício, eu tinha trabalhado já para conseguir o período para ter a concessão de aposentadoria.
entendeu? Eu ia E te não falar fui isso eu que fui agora. atrás. E assim, e não fui eu que fui atrás procurar advogado para conseguir, não. Foi um processo natural. Eu passei por anos, 5 anos de perícias no INSS para acabar sendo aposentada. E mesmo assim, naquele período, eu não aceitei. Tipo assim, eu desmereci. Só que hoje isso já está curado, trabalhado, e é algo que está sendo trabalhado todos os dias em mim. E hoje eu já vejo como um agradecimento, porque é um valor que me permite, né, como vivo com minha mãe me mantém, mas com esse valor de benefício eu consigo comprar minha vitamina, abastecer o carro, ter esses pequenos gastos. Não vou falar nem gastos, mas investimentos, né? Porque Uhum. eu analiso bem o dinheiro onde eu coloco para não ser o gasto inútil e ser sim um investimento que vai ter um bom retorno para mim, seja agora ou seja no futuro próximo. E eu vejo que é isso. E Eu essa ia te ordem falar isso, divina, para porque mim, eu ia te eu falar isso. coloco muito isso, sabe, Karine? De estar na ordem divina. Uhum, Tudo, né? também gosto. Também Você ia gosto. falar? Pode falar. Eu te cortei. Que eu ia te falar isso, porque é um merecimento, né? Dá a impressão assim de que eu estou dependendo do governo, por exemplo. Não, você pagou contribuição todos os anos que você trabalhou. E a gente Sim, paga para isso, para se caso precisar, quando precisar, né? sim, É a mesma coisa que a gente, o mesmo motivo que a gente paga seguro. Então a gente paga o seguro, assim como você contribuiu, né? Fez as contribuições e se a gente precisar, não é um favor que a seguradora vai estar nos atendendo, é porque a gente pagou para isso, entende? sim, Então, o que que acontece dentro da gente? Existe um lugar que é um lugar do centramento, e a gente precisa estar voltando para dentro desse lugar e sentindo qual é o momento, né? É um momento de eu ficar? Então tá, deixa eu curtir, deixa eu descansar, deixa eu me tratar, deixa eu, sabe, aproveitar esse tempo para fazer outras coisas e depois, em algum outro momento, pode ser que seja um momento de você fazer diferente, mas vai na leveza, certo? certo. Bora para mais um tópico. Próximo tópico é a técnica do sono. Alguém quer ler? Ou quer que eu continue lendo? A Marina está apontando o dedo. Você quer ler, Marina? Vi ela com o dedinho. Pode abrir seu áudio, Acho Marina. que ela queria abrir o áudio. Você Não quer tá abrir o áudio, sabendo? Marina? Deixa eu ajudar ela, quer ver? Uhum. Ó, Marina, você tá no telefone? Então, lá embaixo no cantinho, no lado esquerdo, canto inferior esquerdo, tem um microfone desenhado, ou então um fone de ouvido. Clica nele. Pronto, viu? Yes! Eu estava sem fala? Oi? Eu estava sem fala? Se você, Eu você estava ficou falando. sem fala. A gente não ouviu nada. Se você falou alguma coisa, a gente não ouviu nada. Pode falar de novo, por favor. Não falei nada. Ah, tá. Eu perguntei se alguém quer ler. Eu estou com a técnica do sono aqui, mas eu estou tirando cópia, né? E a minha cópia saiu, Uhum, então tá difícil para me ler ela. tá. É Posso melhor ler você. então, Karine? Na próxima eu leio, pode ser? Oi? Na próxima eu leio. Pode, na leveza, não se preocupe, tá? Eu Tô só vou tranquila. fechar seu áudio novamente para ficar mais limpa a comunicação. Mas sempre que você Posso ler, precisar falar, é Karine? só. Oi? Eu falei junto com Posso ler? alguém? Pode, por Eu. favor. Então, vamos lá, gente. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente
ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável. Relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo, em voz alta, a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia. Daí, se seguindo a cura. Isso aqui é bom para deixar vícios, né, de bebida, de cigarro, ou qualquer outro hábito que seja destrutivo, no sentido de prejudicar, se prejudicar. Então, a técnica do obrigado. Continua, Karine. Joyce, Fala. desculpa, porque eu estava falando, mas estava fechado. Não sei o que você fala. Essa técnica é só a gente, na verdade, ela nada mais é do que uma frase afirmativa que a gente vai escolher para falar várias vezes, repetidamente, né? Várias vezes repetidamente, claro, né? E para ou mudar um hábito, ou para encerrar um vício, né? Então, por exemplo, eu me sinto bem fazendo exercício físico. Ou eu adoro exercício físico. Então, vai falando a frase, me sinto bem, meu corpo agradece. E, aos poucos, a nossa crença sobre, ou as crenças, né, vão mudando também. Mas é só um comando que a gente vai mandando mesmo. Desculpa, pode continuar aí a técnica do obrigado. Não, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Seria o mesmo que eu quero caminhar, eu ter que pôr na minha mente, falar a frasinha, eu adoro caminhar? Eu adoro caminhar? Seria Você pode isso? falar. Pode ser. Só Para mim que registrar no subconsciente, para mim poder praticar a caminhada? É então, uma pode, pergunta em relação. pode ser. Só que talvez se você falar direto, eu adoro caminhar, a sua mente vai te criticar. Dentro de nós existe um crítico interno, que é uma parte da nossa mente, né? Então, ela fala, você, nessa preguiça que você tem de caminhar, não sei você, mas eu, Marina, eu morro de preguiça de atividade física, tá? Até que caminhar não até gosto, mas, por exemplo, academia, mas, Eu também gente, não. eu tô entrando para academia, tá? Vocês vão me ajudar, me encorajar. Porque quando a gente compartilha com as pessoas, ah, como eu estou fazendo aqui, estou compartilhando com vocês que eu vou entrar para a academia, o que que acontece? Isso por si só já é uma ajuda. Quando a gente compartilha, tá? Porque é como se a gente fizesse um compromisso público também, né? Então, Mas você pode dizer, mas o que é que eu sugiro para você, Marina? Eu sugiro frases que vão ferir menos o seu sistema de crença. Então, por exemplo, caminhar me deixa disposta, caminhar me deixa saudável. Sempre que eu caminho, eu me torno mais saudável. Ou sempre que eu faço a caminhada, eu me torno mais disposta. Entendeu? entendi, agora entendi. Porque não dá Só que tem, choque com o seu sistema de crença. Eu entendi. já estou num momento em que eu estou colocando que eu adoro academia. Só que antes eu já fiz outras frases, entendeu? Entendi. Para enfraquecer o meu sistema de crenças limitantes a respeito disso. Então, Entendi. eu fiquei um bom tempo, por exemplo, assim, olha,
Atividade física me faz tão bem. Atividade física me deixa saudável. Atividade física me dá resistência, me dá energia. E à medida que eu for falando, olha, agora eu falo assim, me dá vontade de ir para academia agora. Por quê? Porque isso vai gerando dentro de nós um desejo. Entendeu? Como se Entendi, fosse obrigada. difícil, eu faria o contrário. Ah, eu entendi agora. O importante é a gente ir entendendo as técnicas, né? Não adianta você pôr a frase ali, eu copiar a frase e colocar no meu consciente aquela frase que não é o que eu, no fundo, não é aquilo que eu quero. Seria Exatamente. Exatamente. caminhar me faz tão bem, né? Faz bem. Isso mesmo. É, é só você ir lembrando, ó, caminhar libera dopamina, endorfina, serotonina. Nossa, me deixa muito saudável. Me deixa muito bem, sabe? Pensa se me deixa Gostei alegre, feliz, né? disso, gostei da Porque técnica. eu quis isso, gente, porque eu não queria, eu preciso de ir para academia, fortalecer meus músculos, mas eu não queria ir como obrigação. Então eu fui fazendo para me despertar o desejo, sabe? E eu vou compartilhando com vocês ao longo do processo, né? Entendeu? Vocês vão ficar sabendo do processo. Nós Karine, podemos você até me deu fazer uma juntas, ideia. Marina. É, não, e eu também, tá? Marina e Karine, no sentido do quê? Eu comentei aqui antes da gravação que eu estou fazendo hidroginástica, voltei a fazer hidroginástica e comecei a fazer natação, no intuito de fortalecimento dos membros inferiores, né? Para melhorar a minha marcha, a minha passada, a deambulação. E eu tenho, assim, de normal, um dos sintomas, né, esclerose mais queixosos de pacientes é a fadiga. E nesses dias que eu faço esses exercícios, é uma piscina a céu aberto, então é na parte da manhã, tem feito um calor da pega, um sol bem quente, e o peso da água, tudo isso cansa. Então, assim, na parte da tarde, geralmente, por esses dias, eu tenho ficado meio cansada, fadigada. E ao ouvir esse seu comando e a própria leitura aqui do livro, o comentário da Marina, me ocorre de fazer esse comando no sentido de criar, formular uma frase de que eu faço o exercício na água e fico sempre mais disposta, sabe? No sentido de ir Uhum. contra, sabe? Colocar no subconsciente que não é o cansaço. Porque assim, gente, é, é tudo mente, né? O que me ajudou muito, eu sei que ainda me ajuda, é o pranayama que eu faço, sabe? Uhum. Eu pratico pranayama. Uhum. Então, assim, isso me ajuda muito dentro da fadiga, isso antes da natação. Porque a natação está exigindo mais, porque você tem que fazer a batida crawl, exige bastante. E eu tenho a perna esquerda mais enfraquecida que a direita. Até Uhum. mesmo na hora da nadada, meio que eu vou para o lado, porque como uma perna bate mais, não vai reto. Não tem a mesma propulsão de força. Então, são comandos que eu vou colocar e eu também vou partilhar. Vou colocar Maravilha. para mim e partilhar aqui com vocês também. Muito bom, muito bom. Vocês vão acompanhar meu processo. Vocês vão ver. Nossa, gostei de hoje, hein? Essa técnica agora foi boa para nós três. Não sei para outros que estão calados aí, né? Silenciosos, né? Mas eu já fiz a minha, que a caminhar me faz tão bem, e eu fico mais disposta e alegre com a caminhada. E é Exatamente. onde Gostei da frase, Marina, Marina. é isso. Marina, você já assistiu um dia que eu compartilhei sobre quando eu comecei a caminhar e depois eu quis correr? Ficou não, gravado aí um dos episódios aí. Uma vez vou eu ver. caminhava, comecei a caminhar com 10 minutos, tá? Eu vou caminhar 10 minutos. Meu marido até ria. Todo mundo, assim, caminhar 10 minutos, 10 minutos. Melhor que nada, né? Daí eu fui aumentando, passando para 15, para 20, depois já estava caminhando 1 hora. Depois eu queria, aí a gente começa a caminhar mais rápido, né? Depois eu queria correr, e eu comecei a me imaginar correndo, sabe? Ah, Comecei a me imaginar correndo e comecei a correr um pouquinho, né? E caminhava muito, corria uns segundos, sabe? E eu fui fazendo isso, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Me lembro que a minha irmã é fisioterapeuta, falou, Karine, cuidado com o seu joelho, que eu era bem mais gordinha, né? E aí eu fiz um exercício, tá?
exercício de cura através de imagens, é um processo que eu tenho. Aí eu fiz no meu joelho e eu consegui correr. E eu coloquei uma música como meta, eu queria correr aquela música, enquanto eu estivesse ouvindo ela todo o tempo da música, e eu consegui. Entendeu? Legal, legal. Mas Você e vai aí, conseguir. parou a caminhada? Parou Oi? a corrida? Parou a caminhada e a corrida? Se eu parei a caminhada? Isso. Aí depois passei por outros processos, né? De ganhar bebê, de me mudar. E eu me mudei para uma cidade, o Matheus era bebê. E aí lá eu não tinha rede de apoio, sabe? Essas coisas todas. Aí depois eu voltei, aí veio pandemia. Enfim, pandemia eu até caminhei, mas não caminhei muito como eu gostaria. E agora minha meta não é caminhar. Agora minha meta é que eu preciso agora de músculo mesmo, sabe? Fortalecimento de músculo. Sei. Provavelmente eu vou caminhar, mas eu preciso primeiro fortalecer minha musculatura por questão de saúde. Mas vocês vão acompanhar meu processo aqui. Vocês vão Firme e forte acompanhar. no seu propósito. Eu aqui no meu. Nós vamos juntas, né? Então vamos lá, para Isso. a técnica do obrigado. Aí vamos ver só mais essa, porque essa é maravilhosa e depois a gente deixa outras para o próximo encontro. Combinamos. Ok, combinado. Vamos lá. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência como a técnica. Disse ela: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu, então, explicar que devemos ser gratos, antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa de que... Ai, eu me perdi, gente, só um pouquinho. Era a primeira causa em que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento, sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigada, Pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez: obrigada, Pai. Quantas vezes, quantas fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi exatamente isso que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador, que não via fazia mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade bem remunerado, e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada, Pai. Ela fez maravilhas por mim. Mais uma técnica maravilhosa. Sensacional.
Isso aí é a técnica da gratidão, né? Sim. Que a gente conhece hoje como a técnica da gratidão. É mais bonito falar a técnica da gratidão do que do obrigado. Mas é porque tem mais tempo isso aqui, né? Apesar que eu gosto, eu não tenho resistência com a palavra obrigada. Mas a gente conhece hoje essa técnica como a técnica da gratidão. Que a gente desejar algo, a gente visualizar e começar a agradecer. Obrigado. E interessante que aqui ele conta que todas as vezes que vinha o desespero, porque aqui, ó, esse pedacinho fala sobre aquela parte que as pessoas falam, mas eu imagino, mas a minha vida continua assim, por exemplo, quando as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para nada, mas aí as contas chegam. Aí ele falou, o que ele fez? O que ele fez? Obrigado, obrigado, obrigado. Continuava agradecendo, 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 até se acalmar. E uma frase curta, né, Karine? Eu acho que até nesse sentido aí, que era só obrigado, pai, né? Ou sou grata, pai. Sei lá, Obrigado, você coloca do Senhor. jeito que você Aqui está quiser. obrigado, Senhor. É bem fácil, né? Tipo assim, você já corta. Seria até o carimbo do cancelado é o obrigado, Senhor, no caso, nessa técnica. Se der aquele pensamento limitante, aquela crença impeditiva de realizar o sonho, de alcançar o objetivo. Exatamente. Agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Isso tudo, gente, pode ser na mesma técnica. Visualiza, você pode, se quiser, ancorar uma frase e já agradece. Agradece. Obrigada. Obrigada pelo meu emprego, obrigada pelo namorado ou namorada, né, parceiro. Obrigado pelo carro, obrigado pela casa, obrigada pela saúde perfeita, a gratidão, gratidão, e vai. Gratidão Se pelo colocar no aprendizado de estado de hoje. gratidão. Gratidão. Gratidão pelo aprendizado de hoje. Eu aprendi uma frase que vai ficar para mim maravilhosa. Eu vou pôr em prática. Que lindo. Gratidão, Marina, por sua entrega, por sua partilha, por fortalecer a nossa egrégora também. Gente, só reforçando aqui que todas as técnicas que falaram aqui em momento de sonolência podem ser realizadas naquele momento de relaxamento, que a gente chama de relaxamento, né? Que é o estado de frequência cerebral ali de alfa, né? Em alfa. Estado zen? Oi? Estado zen? Estado Fico zen. zen. Então, relaxou um pouquinho, gente, descansou, fez uns exercícios de respiração, né? Baixou sua frequência aí das ondas cerebrais, um pouquinho que seja, você já consegue acessar coisas maravilhosas no inconsciente, já consegue mandar informações para lá. Não precisa esperar estar naquele estado de sonolência quase dormindo, sabe? Que é lá em delta, em teta, não precisa. Só está em estado de relaxamento. E podemos juntar as técnicas, montar a nossa própria técnica. O importante é experimentar, testar. O que você tem facilidade? Qual técnica ou quais você se identifica mais? Porque funcionar, gente, todas vão funcionar. As técnicas por si só são maravilhosas. Elas funcionam. Só que às vezes a gente se identifica mais com uma, se identifica menos com outra, e tá tudo certo. A gente vai experimentando, aquelas que a gente se identificar mais, a gente se agarra a elas e faz, e treina, até conseguir. Até conseguir. Não tem esse negócio de fazer só 7 dias, não tem esse negócio de fazer 21 dias, né? É fazer até conseguir. Porque, lembra, foi falado aqui hoje também, é você imaginar, visualizar, sentir e ter fé, acreditar e agradecer, né?
Isso aí. A gratidão, ela nos coloca numa frequência ó, lá em cima, uma frequência vibracional maravilhosa. E a frequência vibracional da gratidão colapsa. Colapsa tudo que a gente deseja de maravilhoso. Gratidão por vocês existirem, por estarmos aqui. Se alguém quiser compartilhar, comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer, tá, Karine? Agradecer você, esse momento, os amigos que estão aqui e todos esses processos que eu sei que estão acontecendo em mim, na minha vida. Eu agradeço. Tá, e até o próximo encontro, tá bom? A Tânia quer falar. Gratidão. Tânia quer falar. Fala, Tânia. Vai ter um pouquinho de barulho, mas é porque eu estou no ônibus. Tá tudo bem. E vocês estavam falando aí, e eu estava pensando aqui na vida, que a gente tem mania de achar que o mundo está errado, que as pessoas estão erradas, mas tudo é como tem que ser para que a gente alcance um determinado grau de evolução. Exatamente. Tudo é como deve ser. Tudo é perfeito como é. Para que a gente possa exatamente alcançar a evolução. E aí eu linko isso com aquele filme Game of Thrones, que eu assisti todas as temporadas. Inclusive, eu fui uma das pessoas que ficou frustrada. Quando a Arya Stark, ela chegava em tudo quanto era lugar e falava, eu sou Arya Stark. Quando ela deixou de ser Arya Stark para ser ninguém, quando ela entrou naquela seita, ela anulou o ego. Anulou não, ela deixou o ego um pouco de lado e foi quando ela foi melhor. Ela descobriu o melhor dela quando ela deixou de ser a Arya Stark para ser ninguém. É a reflexão que fica e o obrigada por tudo ser como é. É isso. É isso. Eu tenho treinado, gente, sabe assim, eu tenho trazido para mim, talvez a frase que eu mais tenho, não estou falando que eu tenha falado, mas que eu tenha internalizado é que está tudo certo. Na perfeita ordem divina, sabe? Está tudo certo. Porque eu acredito que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo, né, o que é certo naquele momento. Porém, quando a gente pensa em coisas boas, que ótimo, né? Nós estamos aqui, ó, no lugar certo, com pessoas certas, estudando. Mas eu tenho entendido, eu tenho trazido para mim que todos os momentos, mesmo os desafiadores, como a Tânia disse, tudo está acontecendo como tinha que acontecer. Então está tudo certo. E tem um propósito para tudo que acontece. Eu tenho trazido isso para mim. Eu não estou aqui a passeio. Nós viemos aqui para evoluir. Então, tudo que acontece são provocações para eu evoluir. Provocações no sentido, assim, de oportunidades, tá? Não provocações no sentido de, né, pejorativo, não, entenderam? Então, são oportunidades para eu evoluir. Então, tá tudo certo, dentro da perfeita ordem divina. É isso. Vamos treinar esses exercícios, vamos compartilhar lá no grupo as experiências. Se alguém tiver dificuldade, compartilha lá que a gente vai se ajudando. E no próximo encontro a gente lê mais algumas técnicas aqui e a gente pode... Quero fazer um encontro também com técnicas, né, com vocês. A gente vai fazer primeiro das crenças, na próxima semana. E depois a gente vai fazer dos exercícios. Tá bom? Não sei se eu vou deixar gravado, então por isso que eu tenho que agendar com antecedência. Comecei a combinar com vocês aqui antes da gente começar, mas eu vou confirmando com vocês lá no grupo. Combinado?
Combinado, Combinado. E o agradecimento é por também ter percepção com isso, né? Entender isso. Não levar para o lado pessoal. Obrigada por isso. Obrigada. Maravilha. Gratidão.